nossa identidade original pelos valores substitutos, pelos desvalores substitutos. Nas nossas relações interpessoais, em vez de amor procuramos sexo, em vez de aceitação rejeitamos, em vez de aprovação fazemos uma rejeição seletiva e criticamos, em vez de gratificação invejamos, cobiçamos. Temos interesses egoístas quando nos relacionamos com alguém e procuramos as amizades por interesses egoístas. Desprezamos aqueles que são diferentes de nós. Em vez de respeito e dignidade, nós manipulamos, mentimos e atraiçoamos. E a segurança e estabilidade começamos a construir com o quê? Bem, com sucesso profissional. Procuramos procurar a nossa segurança numa reserva financeira, procuramos a nossa segurança e afirmar-nos com o nosso estatuto familiar ou o nosso status social, com protagonismo, com poder e muitas vezes até com negócios ilícitos. E muitas vezes como é que nós traçamos o nosso propósito de vida? Como é que nós sentimos ou substituímos o propósito inicial de Deus pelos nossos próprios propósitos? Quais são os nossos propósitos? Sobrevivência diária. Para algumas pessoas, diz bem, esta vida realmente é, tal como temos falado nas últimas mensagens, é comer e beber e gozar, e quando chegar a morte vamos partir. Portanto, é uma questão de sobrevivência diária. Vamos vivendo até a morte chegar. Para outras pessoas, o propósito da sua vida é realizarem-se pessoalmente. E para isso elas são capazes de passar por cima de toda a gente. São capazes de espezinhar toda a gente para alcançarem as suas ambições, os seus projetos pessoais, os seus objetivos. Para outras pessoas é um problema de afirmação e conquista. São pessoas complexadas, pessoas frustradas, pessoas que tinham sonhos que nunca alcançaram e que acabam por procurar tentar provar aos outros o seu valor, conquistando o seu lugar, quer a nível profissional, quer a nível de poder, de influência ou de qualquer outro meio. O propósito e missão deixou de ser glorificar a Deus para ser centrado em mim próprio, no meu ego, nos meus objetivos, na minha ambição, na minha busca de poder e de influência sobre os outros. E quanto ao destino existencial, ao nosso destino eterno, as pessoas caem no desespero da incerteza e na ignorância, porque a sua identidade original tinha a resposta para isso, mas a sua nova identidade não pode responder a isso. Para algumas pessoas somos apenas pó, um amontoado de protoplasma que vai voltar para a Terra quando morrer e acabou tudo. Outras pessoas acreditam na reencarnação, e como sabemos é um valor que a Bíblia não apoia. A Bíblia diz ao homem, ao ser humano, é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento final. Para outras pessoas, elas estão na incerteza e também não se interessam disso, são simplesmente indiferentes. Para outros, existem todas aquelas questões. Será que isto é tudo o que temos para viver? O que virá depois da morte? O pecado de Adão contaminou toda a humanidade, portanto passou a ser o nosso problema também e o problema de Zaqueu. Portanto, nós vamos voltar a Zaqueu e vamos olhar para ele, tal como Jesus disse, Zaqueu estava perdido porque também ele construiu a sua identidade alternativa.
Também ele construiu os seus próprios valores alternativos e não é difícil de adivinhar pela descrição do texto que para atingir os seus objetivos na vida Zaqueu pagou um preço muito alto. Ser um publicano ou um cobrador de impostos já significava ser um funcionário ao serviço de Roma. Como tal, significava ser um traidor contra o seu próprio povo. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ao obter sucesso na sua carreira profissional, ele pagou o preço de ver rejeitada a sua identidade cultural e religiosa. Para os seus conterrâneos, ele não era considerado um judeu. Pelo menos não era considerado um judeu do ponto de vista religioso e espiritual. Ele não tinha direitos espirituais e religiosos. Ele era rejeitado. E ele era considerado não apenas um traidor à pátria, mas também um homem impuro. Um homem de quem ninguém se devia aproximar. Ele teve que aprender a viver num ambiente de permanentes manifestações de ódio, de rancor, animosidade, desprezo, marginalização por parte dos seus conterrâneos contra ele. E a consciência de que a sua riqueza tinha sido obtida através de atos fraudulentos fazia aumentar ainda mais a inveja e a raiva daqueles que viviam ao seu redor e na mesma cidade que ele vivia. Além disso, ele era um homem de pequena estatura. Portanto, não será difícil imaginar a forma como isso era aproveitado por toda a gente para o ridicularizar ainda mais. Um homem que é sujeito a todas estas ameaças e pressões aprende a usar os seus trunfos como instrumentos de vingança, de afirmação e de autogratificação. Quais eram os trunfos de Zaqueu? Os trunfos de Zaqueu eram a sua riqueza, a sua posição social, o seu sucesso profissional. E como é que ele usava isso contra os outros? Ele afirmava os seus direitos e provava aos outros que, apesar da sua pequena estatura, não era um ser insignificante porque possuía poder sobre eles. Vingar-se e autogratificar-se das humilhações e insultos a que era submetido pelos seus patrícios, ao ficar de posse de uma parte significativa dos seus bens, ele procurava assim a autogratificação, a recompensa. Mas apesar de ter conseguido os seus objetivos, Zaqueu não era feliz. E também ele sentia que faltava alguma coisa. George Bernard Shaw afirmou: existem duas tragédias na vida do homem, do ser humano. A primeira tragédia é não conseguir realizar os seus sonhos. A segunda tragédia é conseguir realizá-los. Não consegues realizar os teus sonhos. É uma tragédia. Consegues realizar os teus sonhos. Porque no dia em que consegues realizá-los, descobres que esses sonhos realizados não te preenchem, não te realizam e não preenchem o vazio que há em ti. Então partes para outro projeto, partes para outro sonho e procuras alcançá-lo. E no dia em que alcanças, descobres novamente que não é isso que te realiza, não é isso que te preenche, não é isso que te faz de ti uma pessoa feliz. E continuas vazio. E assim sucessivamente, de sonho em sonho, de projeto em projeto. Foi Blaise Pascal que afirmou: dentro de cada um de nós existe um vazio em forma de Deus. Isto faz-me lembrar aquelas peças dos puzzles para crianças. Não sei se já viram aqueles sólidos que têm furos, têm buracos lá. Um pode ser na forma de uma estrela, outro pode ser na forma de um triângulo, e depois tem as peças com aquela forma, e as crianças têm que colocar no sítio certo, no buraco certo, naquele vazio certo, a peça certa que vai preencher aquele vazio.
E o que Blaise Pascal está a dizer é que o nosso vazio existencial, a nossa crise existencial, tem a forma de Deus. Isto é, só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher os teus anseios, as tuas ansiedades e pode fazer de ti uma pessoa completa. Tu podes tentar preencher esse vazio com muitas outras coisas. Com sucesso profissional, com dinheiro. Com a família, com sexo, com qualquer outra coisa. Mas esse vazio não vai ser preenchido a não ser que ele seja preenchido por Deus. Tu vais sempre sentir que falta alguma coisa. Mas na verdade aquilo que te falta não é alguma coisa. Aquilo que te falta é alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E Zaqueu descobriu isso mesmo, porque Jesus lhe mostrou. E como é que Jesus lhe mostrou que aquilo que ele sentia que lhe faltava era o próprio Jesus? Em primeiro lugar, Jesus apresentou a Zaqueu a sua identidade original. Jesus substituiu em Zaqueu os valores construídos pela sua identidade alternativa e substituiu-os pelos valores originais. E como é que ele fez isso? Em primeiro lugar, Jesus demonstrou aceitação e amor, e Zaqueu sentiu-se aceite e amado. Eu não sei se tu alguma vez sentiste rejeitado, sentiste que não te amam, se alguma vez tu sentiste que não te aceitam tal como tu és, e a forma como tu és te está a roubar a oportunidade de receber o amor e a aceitação dos outros. Quando Jesus chegou ao pé da árvore em que Zaqueu estava, ele disse: Zaqueu, desce porque eu preciso de ti. Aquele homem era rejeitado, desprezado por todo o povo. Ali estava um homem importante, um rabi, que estava a dar valor a Zaqueu, que estava a aceitar Zaqueu tal como ele era, que estava a amar Zaqueu e a fazê-lo sentir-se amado e aceite. Sim, Zaqueu sentiu-se aprovado, gratificado. Essa aceitação incondicional de Jesus levou Zaqueu a sentir-se perdoado, mesmo antes de se arrepender. Jesus não aceitou Zaqueu porque ele se arrependeu. Jesus aceitou Zaqueu antes dele se arrepender. E isso acabou por produzir em Zaqueu um arrependimento genuíno. E através daquele tempo de proximidade com Jesus, Zaqueu descobriu que a melhor gratificação não consiste em possuir riquezas, mas sim em ser amado por Deus e viver em comunhão e intimidade com Deus. Zaqueu descobriu que o verdadeiro propósito da vida não consiste em alcançar vingança pessoal, mas sim em servir os outros. Zaqueu descobriu que não consiste em ter que provar aos outros o nosso valor, mas sim em deixar que Deus nos valorize. Zaqueu descobriu que a sua dignidade e autoestima não depende da forma como os outros o viam, mas sim da forma como Deus o via. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus confirma a identidade original de Zaqueu, mas Jesus não faz isso sem Zaqueu primeiro nascer de novo. E como é que Jesus chega à conclusão que Zaqueu nasceu de novo? Porque acontece a transformação de Zaqueu
através de uma manifestação de mudança nos seus valores e nos seus critérios de escolha para a vida. É somente quando Zaqueu diz: Senhor, eu vou fazer isto. É somente quando Zaqueu diz: Senhor, eu não considero mais que a minha vida gira em torno do meu dinheiro, do meu poder, da minha influência social ou profissional, porque eu vou fazer uma coisa: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e a quem necessita, e a outra metade eu vou devolver a quem tem defraudado, a quem tem roubado. Eu vou devolver 4 vezes mais. Nem o BES faz isto. Mas aqui eu fiz. E só quando Zaqueu mostra arrependimento através de uma decisão concreta, através de um ato concreto que evidencia esse arrependimento, é que Jesus repõe a sua identidade. Quando ele diz: também este é filho de Abraão. Jesus devolve a identidade espiritual e original a Zaqueu com o seu arrependimento, com a sua decisão de mudança, com a sua transformação. Tu não nasces de novo porque oraste com alguém para receber Jesus. Tu nasces de novo se houve transformação. Esse é o critério para confirmar a existência de um novo nascimento. Transformação, mudança concreta nas prioridades, nos valores. A palavra conversão é a palavra no original grego metanoia, que vem de nous, que é mente, e de meta, que é mudança. O novo nascimento é uma metanoia, uma mudança de mente. É uma transformação da forma de ver os valores, a vida e tudo aquilo que implica viver no centro da vontade de Deus. Quando existe a metanoia, quando existe a mudança de mentalidade, então há novo nascimento. Falta alguma coisa. E tu? Ainda estás agarrado ao teu próprio projeto de vida? Ainda estás no alto da figueira, continuando a olhar Jesus de longe, sem te quereres expor, sem te quereres envolver ou identificar com Jesus? Sabes, Jesus nesta manhã está a dizer: desce da figueira. Eu quero ficar contigo. Eu quero transformar-te. Desce da figueira Zaqueu, desce da figueira Maria, desce da figueira Zé, desce da figueira António, desce da figueira Manel, desce da figueira Armando, desce da figueira, podes dizer o teu próprio nome. Desce da figueira e vem ter comigo, diz Jesus. Eu quero transformar-te, eu quero dar-te novamente a tua identidade original. Eu quero fazer-te descobrir quem tu és realmente, quem és à luz do meu projeto de vida para ti. Desce da figueira. Continuas a procurar construir a tua própria identidade alternativa? Continuas a tentar substituir Deus por outras coisas? Continuas a tentar preencher com outras coisas o vazio que só Deus pode preencher? Quanto tempo mais vais resistir à realidade de que falta alguma coisa e de que essa coisa é Jesus? Nós vamos ficar em oração silenciosa. E aqueles que quiserem descer da figueira neste momento e deixar Jesus entrar e transformar a sua vida, podem fazê-lo em silêncio.
Mas se tu fizeres isso no teu lugar, vou-te pedir que no final venhas ter ou comigo, ou com o pastor Pedro Silva, ou com algum outro membro do corpo pastoral, da equipe pastoral. Venhas ter com essa pessoa e venhas comunicar que decidiste substituir a tua identidade alternativa pela identidade que originalmente Deus construiu para ti. Deus nos abençoe.